Hoje a gente está aqui no parque, aqui em Barueri, onde tem tudo a ver com o assunto de hoje, sobre inteligência emocional, onde a gente, no vídeo de ontem aqui no canal, a gente fez um churrasco maravilhoso com a doutora Juliana, um espetinho. Aqui também é onde a gente tem toda a forma de lazer, crianças brincando, pessoas se divertindo. Falar de inteligência emocional num parque, fazer aquilo que a gente gosta, faz muito bem, faz todo sentido pro vídeo de hoje. Segue aí, acompanha, que vai ser um assunto super legal aqui com a doutora Juliana. Doutora Juliana, o que seria inteligência emocional, saúde emocional? Bom, vamos lá. Para a gente pensar em inteligência emocional, é importante a gente pensar no conceito de emoção primeiro, né? Então, o que seria emoção? Emoção é uma reação que a gente tem ou por um evento externo que acaba proporcionando aquilo, ou alguma questão que alguma lembrança, alguma situação que vem, que é interna e que provoca uma reação na gente. Então, para que serve a emoção? A emoção ela serve para para disparar um comportamento, para disparar alguma reação, né? E como é que a gente entende a inteligência emocional? A inteligência emocional ela pode ser entendida por 5 aspectos, né? Então, o primeiro deles e o mais importante é a questão do autoconhecimento, né? O que seria o autoconhecimento? É a nossa capacidade de entender como nós somos, né? Como você se definiria, por exemplo? Quem é o Rodrigo? Bom, churrasqueiro. Eu acho que eu sou um cara extrovertido, curioso, gosto de aprender, gosto de conversar com as pessoas. Eu me definiria assim, aquele cara brincalhão, esse tipo de pessoa. Perfeito. A maior parte das pessoas, quando a gente pergunta quem é você, a pessoa fala, né? A profissão, fala se é casado, se não é casado, onde mora, se tem filho, se não tem, ou seja, é uma apresentação muito superficial, né? O que define quem nós somos? É justamente essas características, essas questões, mas também a nossa forma de existir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se relacionar, a nossa forma de ser e de reagir nesse mundo. Isso seria o autoconhecimento. Que é bem difícil, não é? O que é muito difícil. As pessoas elas acham que elas se conhecem, mas estima-se que mais ou menos 90% dos nossos conteúdos são emocionais, são inconscientes, ou seja, a maior parte das pessoas de fato não se conhecem, né? Quer dizer que de tudo que eu faço, só 5% eu dou no controle, é isso? 10% mais ou menos, que é o conteúdo consciente, né? Eu sou bom de matemática, hein, cara, porque 90%, 5%, quer dizer, 5%, que 5% eu tô embriagado, tá? 5% da galera de casa, né? Tô dormindo. Então a maior parte são emoções que surgem a partir de conteúdos inconscientes, ou seja, conteúdos que a gente não domina, que a gente desconhece, mas que estão ali fazendo efeito na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa forma de responder, na nossa forma de atuar. Então, primeira coisa, autoconhecimento. O segundo ponto é o autocontrole. E as pessoas confundem muito isso, inteligência emocional, com a capacidade que a pessoa tem de ter autocontrole. Autocontrole significa o quê? As pessoas às vezes entendem como não reagir, né? Não ter emoções, controlar a emoção. Isso não é possível, controlar a emoção. A emoção vem, ela surge, a gente sente e ela está ali, né? Então, tentar controlar a emoção é fracassar. O que seria então esse autocontrole? Autocontrole é o que a gente faz diante daquela emoção, né? Então, vou te dar um exemplo. Esses dias atrás eu estava ia atravessar a rua, esperando o semáforo fechar e aconteceu um acidente. 3 carros bateram. E aí eu observei 3 reações diferentes, né? O último, o do meio e o que estava na frente. Então, o cara que estava no meio, ele tinha sofrido o acidente, bateram nele e ele bateu no da frente. Ele desceu, primeiro ele olhou, né? Ele encostou o carro antes de descer, ajeitou o carro dele, abriu a porta, foi e olhou o que estava acontecendo em volta, né? E foi até o cara para poder conversar, né? O cara que estava na frente, que bateram nele, ele imediatamente, ele abriu a porta com tudo, que podia ter ocasionado um outro acidente, né, porque os carros continuavam passando. E aí ele saiu com as mãos na cabeça e foi afrontar e foi agir com agressividade com o cara que tinha batido atrás. Ou seja, a gente consegue perceber aí a diferença do autocontrole de cada um. Os dois provavelmente levaram um susto, os dois tiveram algumas reações, de repente o coração acelerou, de repente ficaram assustados e tudo mais, mas a forma de reagir àquela situação externa, né, que ninguém estava prevendo, ninguém queria bater o carro, simplesmente aconteceu, foi diferente, né? E aí qual que é a grande diferença, né? A gente pode reagir ou responder. Reagir é simplesmente ver a emoção, a gente vai lá e faz alguma coisa, né? Ou briga, ou responde, ou faz alguma coisa sem pensar, né?
Ou casa também, né? Dependendo do quanto de tempo, né, que você tá em Las Vegas, vai lá e casa, né? Depois de uma bebedeira. Ou a gente responde. Responder significa o quê? Ok, a gente está nesse cenário, a gente pode ter a situação mais caótica, mais traumática possível, mas aí é olhar e pensar o que vai ser feito a partir daquilo, tá? Isso é autocontrole. 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 Então, é a parte mais difícil, eu acho, você ter o controle em algumas situações, ou não. Sim, mas vai depender do autoconhecimento e a gente fala um pouquinho mais adiante. Então, o terceiro seria a capacidade de automotivação, né? Automotivação no sentido, qual que é a capacidade que você tem de, a partir do conhecimento que você tem das suas emoções, gerir o quanto isso proporciona ou provoca ou incapacita você diante das coisas que você precisa fazer. Isso independente, você conseguir ter essa automotivação independente dos cenários externos. Por exemplo, a situação econômica, a situação política, a situação da empresa, a situação familiar, né? É o teu posicionamento diante daquele cenário exterior para poder agir. Tipo, o que faz eu acordar, ter meu foco para fazer meu dia, para correr atrás dos meus objetivos. Exatamente, né? Então, o quarto seria a empatia. O que é a empatia? A empatia é a pessoa ter a capacidade, ter uma habilidade de conseguir compreender a emoção do outro. Não é compreender assim o que o outro está pensando, mas assim, ter uma sensibilidade de saber o quanto você afeta esse outro, o quanto essa pessoa está, como ela está se sentindo de uma forma assim mais ampla, né? A empatia é uma capacidade que acaba auxiliando, por exemplo, na vida profissional, um vendedor, né? A pessoa que consegue ver ali, agradar, entender o que o outro precisa, entender como ele vai conseguir se sair melhor em várias situações na vida, né? E aí, por último, seria o quinto ponto, que seria a capacidade de relacionamento, né? Então, se relacionar não no sentido de você conseguir ser extrovertido, sempre, né, se incluir em situações, mas a tua capacidade de, independente de qual grupo que você está inserido, né, você conseguir, com a tua forma de ser, com a tua personalidade, você conseguir entender o que está acontecendo e participar daquilo. Fazer parte daquele grupo. Fazer parte daquele grupo de uma forma assertiva, né? Ou seja, se a gente reunir esses 5 elementos, a gente vai conseguir entender, mais ou menos, o que seria uma inteligência emocional, né? Que, no fundo, gira em torno do principal, que seria o autoconhecimento. Por quê? Se você trabalha no seu autoconhecimento, naturalmente você vai ter uma motivação melhor, uma capacidade de se automotivar, porque você vai conseguir detectar quais são os fatores que influenciam, que te deixam mais apático, que te dão mais motivação, e aí você, a partir do momento que a gente consegue identificar, a gente consegue trabalhar e fazer algumas mudanças. Se você tem capacidade de conhecer as suas emoções, ou seja, parar e observar, poxa, hoje eu estou incomodado, por que eu estou incomodado, o que está acontecendo? Naturalmente você replica isso para as pessoas com que você convive, ou seja, você desenvolve o que é empatia. Se você desenvolve a empatia, a sua capacidade de se relacionar ela também melhora, né? Porque você consegue entender e se comunicar com uma qualidade maior, né? Ou seja, o centro seria a questão do autoconhecimento para ajudar em tudo isso. Porque, entendi, quando isso desequilibra, eu tenho aqui esses 5 elementos. E aí eu tenho minha inteligência emocional baseada nesses 5 comportamentos, os 5 personas que compõem. Quando isso, digamos, desequilibra, é aí que surgem as doenças da mente? Então, as doenças emocionais, elas surgem justamente do desarranjo emocional que a pessoa tenha no decorrer da vida dela, né? Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade, compulsão, vícios, são sintomas provenientes desses desarranjos emocionais, né? Que a pessoa enfrenta e ela não consegue detectar qual é a causa, né? Mas simplesmente ela sente e isso faz efeito na vida dela. Como que eu identifico, por exemplo, eu tô com ansiedade, eu tô com alguma doença emocional, isso? Porque a gente tem muito preconceito em volta disso tudo, né? Às vezes as pessoas, elas não procuram conhecimento. Eu mesmo, eu tive ansiedade, me tratei com a doutora Juliana, mas eu fui ter meu primeiro sintoma de ansiedade em 2016, eu só fui procurar ajuda em 2018. Então fiquei 2 anos tendo a ansiedade e eu não sabia controlar isso. Como que você identifica qual é o primeiro sintoma, assim?
É legal você falar sobre isso, sobre esse preconceito, que é um dos fatores que acabam prejudicando o tratamento. Que quanto mais tempo a pessoa demora para procurar ajuda, mais difícil fica. Por exemplo, um quadro depressivo, né? A ansiedade tem um indicativo de que a cada 5 pessoas que tiveram ansiedade, 4 acabam desenvolvendo a depressão, né? Então, o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, né? A gente precisa diferenciar a normalidade, o que é normal e o que é doença, né? E o que a gente precisa prestar atenção? Quando essa emoção, quando esse sintoma, ele começa a fazer efeito na nossa vida que prejudique, né? Então, por exemplo, uma crise de ansiedade que impede a pessoa de ir para o trabalho, ou aquilo está tomando uma proporção muito grande na vida. Uma coisa é você acordar e falar assim, estou com frio na barriga porque eu vou ter uma apresentação, vou levar um projeto, participar de uma prova importante, isso aí é normal. O outro ponto é você se sentir um desconforto tão grande a ponto de você não conseguir ir bem na prova, né? A ponto de aquilo te prejudicar, você não conseguir fazer uma apresentação, não conseguir desempenhar bem no teu trabalho, na tua vida e tudo mais. Deixar de sair de casa, enfim, qualquer forma de atuação que gere impacto na vida da pessoa, a gente precisa parar e precisa olhar o que está causando isso. Esse é o ponto de atenção, né? Em relação à depressão, a mesma coisa, né? Vai ter momentos na vida em que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar chateado, que a gente vai ter uma baixa, né? Vai se sentir mais desanimado. Em outros momentos a gente vai estar mais excitado, vai estar mais animado. De repente, quando a gente está envolvido com um projeto, está encantado, está apaixonado por alguém, a gente tem essas oscilações, né? Mas quando essa tristeza, por exemplo, a pessoa perde vontade de comer, ou está comendo muito, ou não consegue mais dormir da mesma forma que antes, ou só quer dormir. Então, assim, são movimentos que acontecem que trazem prejuízo e que, assim, estão demais. Aí a gente precisa de ajuda profissional, né? Mas a gente tem que também ter cuidado. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta um luto, né? Perde uma pessoa querida. É natural que ela fique por um tempo para ela se recuperar. O teu tempo de luto é diferente do meu. E hoje em dia a gente tem uma necessidade de patologizar tudo, né? Então tudo vira doença. A pessoa acabou de perder, faz alguns meses perdeu uma pessoa muito importante. Então, olha, você está deprimido, você está com depressão, você precisa tomar antidepressivo. Não, aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente está imputando uma informação que não necessariamente seja real. Está inventando, né? Uma doença. Exatamente. Uma situação que é triste. Né? Então, e hoje a gente tem esse quadro também, né? Então, assim, tudo é doença. A gente olha um amigo que tem uma... então você é bipolar, você é depressivo, você é ansioso. E não necessariamente, né? A gente precisa tirar isso também, porque a gente quando a gente faz isso, transforma tudo em doença, a gente acaba tirando a nossa responsabilidade diante de como a gente vê a vida, de como a gente pensa a vida, de como a gente se relaciona, de como a gente está enxergando todo aquele contexto, né? E transforma e bota a culpa no corpo, né? Então o meu corpo eu estou com um déficit de dopamina, de serotonina, então eu preciso complementar, e não necessariamente, às vezes a pessoa não tem déficit nenhum. Às vezes o que está acontecendo é justamente isso, a forma dela de existir naquele momento que está fazendo com que ela tenha aqueles sintomas. Então precisa voltar, identificar para que esses sintomas eles sejam eliminados ou não necessariamente. Esse sintoma ele pode virar alguma coisa positiva na vida da pessoa, né? Então a gente precisa olhar por esse ponto também. Falando agora de mim, né? Quando eu tive ansiedade, uma das coisas que eu procurei foi fazer esporte, porque era que eu me sentia bem. E churrasco, né? Então o canal, depois disso, nasceu, assim assado, nasceu disso. De estar fazendo o que você gosta. Porque a rotina do dia a dia, às vezes, ela é um pouco cansativa, ela é maçante, o estresse, a cobrança. E aí, pra mim, junto com a terapia, junto com o esporte, junto com fazer as coisas que você gosta, pra mim foi o que... Eu acho que hoje eu tenho ansiedade, não vou mudar isso, mas eu sei conviver com ela. E isso é importante. Até pra quem aí de casa às vezes tem aquele preconceito de falar, poxa, eu vou no médico, não tem que ter preconceito. Eu entendi que a doença é como se fosse uma gripe, eu vou me curar em algum momento, só que se eu não for procurar ajuda, eu não vou me curar. E a doutora Juliana tem uma grande parte nisso, mas enfim, hoje a gente está num parque, as pessoas aqui se divertindo, com lazer, e eu acho que a qualidade de vida passa muito por isso, né, doutora? Você está fazendo isso que você gosta. Pro pessoal aí de casa, você, como profissional, como psicólogo, o que você recomendaria para as pessoas que talvez se veem nessas situações e não tem o que fazer? Eu acho que a gente precisa primeiro olhar, né, como é que a gente está lidando com a nossa vida, como é que a gente está administrando a nossa vida, né?
E pensar em qualidade de vida, a gente pensar no ser complexo que nós somos, né? Então não dá pra gente pensar em qualidade de vida só fazer um check-up com o médico, às vezes as pessoas nem fazem, nem isso fazem, né? Mas a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, né? Como a alimentação que você ingere vai fazer efeito no teu comportamento, vai fazer efeito no teu organismo. Cuidar da parte física no sentido, a gente sabe que esportes, né? Por exemplo, uma caminhada, o que faz com o teu organismo? Vai criar neurotransmissores, dopamina, por exemplo, que vai te trazer sensação de bem-estar, né? Então você pode cuidar previamente da saúde emocional sem necessariamente precisar chegar num ponto, né, em que te impossibilite, te gere uma incapacidade. Então, alimentação, praticar esporte, cuidar da saúde física, emocional, a gente precisa entender que as emoções elas fazem parte da nossa vida e a gente precisa aceitar e entender que a gente tem um preconceito no sentido de que alguns anos atrás as empresas elas acabaram instituindo essa questão, essa diferença, né? A razão e a emoção, deixa a emoção fora do trabalho. E as pessoas começaram a acreditar que isso seria possível, né? E não é possível, as emoções elas fazem parte, mas a gente precisa, a partir do momento em que a gente entende isso, que a gente percebe essas emoções e a gente trabalha com elas, a gente consegue ter um domínio melhor e uma qualidade melhor daquilo que a gente tem, né? Então, por exemplo, por que não adotar uma rotina mais saudável, fazer uma caminhada, praticar uma corrida, proporcionar essas substâncias químicas, né, sem precisar de um remédio, sem precisar de outras coisas, né, previamente. A gente pode cuidar disso no sentido de prevenção, né, e é o ideal que se faça. Assim assado, churrasco por experiência. Hoje a gente falou de inteligência emocional. Se inscreva, curta, compartilhe. E nada como fazer um bom churrasco para estar junto dos amigos e das pessoas que gostam da gente. E se isso não dá tudo certo, faz terapia, busca. O importante é ser feliz. Isso aí, muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutor.